vou contar um pouquinho para vocês como que é a minha história com o SaaS. Vou contar alguns SaaS só, tá? Então, eu faço SaaS há muito tempo e eu falho vários SaaS, então já falhei muito. Alguns que eu vou contar aqui é porque eu aprendi realmente com eles. A ideia aqui também é mostrar para vocês que existe sim uma forma de você ter um método para você ter ideias, para você priorizar essas ideias, validar se essa ideia vale a pena executar ou não, executar e vender as suas ideias e os projetos que você transformou a partir dessas ideias. Para começar, já vou começar contando a minha história com o SaaS. O primeiro SaaS que eu criei, vocês devem já ter visto esse panfletinho aqui. Esse panfleto é o do meu primeiro SaaS. Ele era um sistema de gerenciamento de sites de igreja. Tá? Então, eu criei ele aproximadamente entre 2004 e 2005 e ele chegou a ter um faturamento de R$400. Tá? A gente cobrava em torno de R$97 por mês de cada igreja. A gente tinha mais ou menos umas 4 igrejas que utilizavam. Tinha uma igreja que era parceira, que pagava menos, etc. A gente durou mais ou menos 2 anos. O que deu certo nesse SaaS? Eu descobri uma coisa muito importante para a minha vida, que qualquer parceria ou alguma coisa que eu queira realizar, pode ser que ela está somente a 1 e-mail de distância. Pode ser que ela esteja somente a 1 ligação de distância. E isso mudou muito a minha forma de encarar todos os problemas que eu já tive. Por quê? Eu consegui algumas parcerias muito legais para esse SaaS, simplesmente mandando um e-mail para a pessoa. Então eu entrei num site de nicho, né, que era desse nicho, mandei um e-mail para a pessoa me respondeu, a gente começou a conversar, fiz uma parceria, etc. Não deu certo a parceria por outros motivos, mas eu descobri que isso funcionava. E o que deu errado com esse SaaS? Ele era um mercado que eu não conhecia nada, tá? Então era site para igrejas evangélicas. Eu não sou evangélico, então já tinha uma fricção ali. A minha execução foi bastante precária, então tecnicamente eu não sabia como construir multi-tenant, como construir esse software de uma forma interessante, então me dava muito trabalho para dar manutenção nesse software. Era trabalhoso fazer a cobrança, então na época não existia meios de pagamento, não existia nada. Eu tinha que fazer tudo na mão, aprendi a criar arquivo de retorno, enfim, era uma trabalheira danada. Qual que era o grande problema que eu vejo hoje dessa época? SaaS não era uma coisa comum. Então, assim, não era comum as pessoas pagarem por mês ali para utilizar um software. Então, muitas vezes os clientes ficavam, mas você não fez nada no site, quando na verdade ele tinha um sistema para atualizar o site. Então, eu não tinha esse traquejo ainda para lidar com esse tipo de situação. Era bastante complicado nesse sentido. Já o meu segundo SaaS, ele foi um LMS, né? Então, o LMS é um sistema de gerenciamento de ensino junto com o Livestream. Porém, ele era muito grande, mas muito grande. A gente gastou uns 2 anos para desenvolver e comercializamos por mais um ano e pouco, e a gente chegou a faturar com ele, só que ele era tão grande e ele era tão complexo que a gente tinha muito suporte e a gente tinha também muito recurso computacional para manter esse software. Então ele ficava não muito viável de uma forma comercial. E o que deu certo? Tá? A gente descobriu que mesmo quando um software não dá certo, ele serve de inspiração ou de base para a criação de outros SaaS. Então desse SaaS que não deu certo, a gente derivou o SaaS que fatura hoje em torno de R$17 mil por mês. E o que deu errado nesse projeto? Ele era muito grande. É um software que era muita coisa nele. Então ele fazia gerenciamento de aula, aula gravada, aula ao vivo, fazia reunião ao vivo dentro da sala de aula, fazia votação. Então isso era muita coisa que exigia um recurso computacional muito grande, era muito complexo, dava muito suporte. Então assim, tudo era problemático nele, a gente não resolvia só um problema. E aí, qual era o detalhe também, que era um problema comercial. Como ele era um software muito grande e os recursos computacionais que ele precisava eram muitos, a gente tinha que cobrar muito caro. E às vezes os clientes chegavam para a gente e falavam, mas eu quero usar só isso daqui. Né? Então, a gente foi entendendo que depois, quando a gente foi criar o nosso terceiro e quarto SaaS, que tirando aquela partezinha, que as pessoas começaram a falar que era o que eles queriam de verdade, a gente poderia criar alguma coisa diferente. E aí o que aconteceu? A gente criou esse terceiro e quarto SaaS, então a gente tirou só a parte do live stream, a gente tirou só a parte do vídeo, deixou ele específico para escolas infantis e para pet shops, e hoje a gente tem esse faturamento de R$17 mil combinando aí os 2 softwares. Tá? Então é o mesmo software só para nichos diferentes. A duração, ele já está aí há mais de 8 anos no ar. É lógico que não é 8 anos gerando esse faturamento. Ele ficou um tempo comigo e os meus sócios, depois ficou um tempo com os meus sócios, e hoje ele faz 100% parte da minha empresa, então, e quando a gente pegou ele de volta, a gente faturava em torno de R$9 mil, a gente conseguiu subir para 17. O que deu certo nesse software? Lembra que a gente errou lá, que a gente fez um software muito grande? Agora esse software ele é menor,
ele é focado só no específico, ele é focado só no nicho, ele resolve só um problema. E o que acontece? A gente também tem coisas erradas nesse software. Então, uma das coisas que a gente descobriu que é muito difícil a gente achar novos canais de venda. Porém, é uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui. Não quer dizer que eu não estou achando canais de venda para ele, tá? Então a gente já tentou várias formas, parceria, etc. Nenhuma está decolando de verdade. A gente já tentou tráfego pago, tudo que eu vou ensinar para vocês, vou falar para vocês, aliás, que a gente pode utilizar, a gente já testou e a gente não conseguiu nada significativo nele. Porém, ele continua vendendo. Então ele aumenta 1, 2 clientes a cada 6 meses. E isso vai compondo, né? Então a gente vai compondo esse faturamento. Tá? Então ao longo dos anos você pode chegar a 17 mil reais. Tenho certeza para você, e para muitos aqui, 17 mil reais, você já vai conseguir viver uma vida tranquila. Então, tirando os impostos, eu pago um amigo meu que me ajuda com o suporte, então ele me cobra 450 reais por mês, e mais uns R$1.000 de servidor, vai sobrar líquido aqui, uns 13 mil reais, dá para viver super bem. Tá? Então, você não precisa de um software gigantesco, tá? Você precisa de um software pequeno que não dê tanta manutenção, não dê tanto suporte, mas resolva aquele problema de uma forma focada. Tá? Então, esse é o ponto. Eu aprendi muito com esse software e a gente continua aprendendo. Tá? Então, a gente está tentando novos canais de venda e um canal de venda que a gente está tentando agora é tentar mudar a audiência. Tá? Então, ao invés de vender para o Brasil, e se a gente vendesse para outro país? Tá? Então, a gente está tentando essas variações também para ver o que dá e o que não dá certo. Tá? Então, é um teste contínuo que a gente vai fazer. Nosso quinto SaaS, tem bastante coisa aqui, né? O quinto SaaS, ele era um sistema de vendas mobile integrado em um ERP. A gente criou todo o software, a gente demorou mais ou menos 2 anos para fazer, a gente faturou nada com ele. A gente não conseguiu alugar para ninguém esse software. E aqui está eu e meu sócio na época, que a gente foi numa feira, a gente apresentou esse software. E aí o que aconteceu? Tecnicamente, ele era impecável. Então, tecnicamente, ele tinha flexibilidade, a gente conseguia customizar as coisas, a gente tinha tabela de preço customizada, tinha muita coisa legal. Tecnicamente estava impecável. Porém, a gente teve um problema. A gente não conversou com nenhum cliente, a gente não tinha nenhum cliente piloto durante o desenvolvimento desse projeto. A gente já tinha feito um sistema antes, sob encomenda, e a gente tentou transformar aquele sistema sob encomenda para um SaaS sem conversar muito com o cliente. Então, depois desses mais ou menos 2 anos de desenvolvimento, a gente foi levar esse software, bater nas portas dos clientes, a gente descobriu que a gente não sabia fazer, né? Então a gente não sabia o que fazer com esse software. Então a gente não conseguiu vender. Não quer dizer que isso daqui foi uma falha, tá, pessoal? Eu vou explicar depois o que aconteceu. Vários desses SaaS a gente não conseguiu vender. De alguma maneira depois a gente vendeu o software sob encomenda, porque as pessoas viram esse SaaS rodando. De nenhuma maneira você vai perder tempo com o SaaS. Tá? Você pode utilizar ele como portfólio também, que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Como se não bastasse, a gente teve mais um SaaS, tá? Esse SaaS, muito parecido com o anterior, porém, a gente fez só a parte web dele, integrado no ERP, muito menor, bem mais simples, bem mais enxuto. Eu acredito que ele roda até hoje, tá? Então não tenho certeza, porque ele ficou com outro sócio meu, e ele gerava de faturamento R$700 por mês. O que deu certo nesse software? A gente só resolveu o que era preciso. Era um software para força de vendas, então eu vou chutar aqui o nome, tá? Só para não falar exatamente o nome, mas vamos supor, você tem um TOTUS da vida, a gente integrava nesse TOTUS e aí você não precisava pagar as licenças de conexão remota para o TOTUS. Mais ou menos isso. Então, assim, a gente conseguiu reduzir o custo do cliente em umas 10 vezes. Então, ele pagava, sei lá, 8, 9 mil reais. Ele começou a pagar 2, por exemplo, ou 1.500, uma coisa assim. E a gente cobrava 700 dele. Então, para o cliente valia muito a pena e era muito melhor. Porque ele não precisava abrir um acesso remoto para aquele SaaS, para aquele software, nem nada nesse sentido. Quando a gente fez esse software aqui, a gente descobriu que a gente resolveu realmente o que a gente precisava resolver e que a gente reduziu muito o custo do cliente. Então a gente tinha 2 ganchos muito fortes para esse SaaS estar forte. A gente tentou vender para outras empresas, tá, que utilizavam aquele mesmo ERP, não deu muito certo na época, mas o que deu mais errado é que esse SaaS ele foi construído numa sociedade, né, então era sócio de uma outra pessoa, e a sociedade não deu certo. Então essa sociedade minha com essa outra pessoa não deu certo. E aí, quando a gente desfez a sociedade, ele ficou com o SaaS, mas foi uma experiência legal também, tá? E o último SaaS, né? Então tem bastante. Pessoal, aliás, tem uma coisa importante, tá? Tem vários SaaS aqui que eu pulei, tá? Então tem muitos SaaS que deu errado, etc. Ou que às vezes a gente nem chegou a vender. E eu pulei aqui só para deixar um pouco mais curta a história, tá? O último SaaS, ele é o SaaS que eu utilizei muito mais métodos, tá? Então, que eu utilizei muito mais a forma de pensar, de estruturar
tudo que a gente está fazendo. Então, cada passo que a gente dá nesse SaaS, a gente sabe o porquê, a gente sabe o que a gente está testando, a gente sabe exatamente o que a gente está buscando nesse passo. Hoje a gente está batendo um faturamento estimado, tá, para fechar o mês de setembro em R$ 2.500 por mês. A gente está num crescimento bastante interessante. A gente fechou clientes essa semana. A gente está tendo reuniões e busca por clientes muito frequentes, então está muito legal. Só que o que mudou lá do meu primeiro SaaS para esse, tá? Uma coisa muito importante. Eu investi em várias formações e cursos, tanto de marketing, de vendas, de produto, além de fazer várias imersões. Tá? Então, para conseguir ter um resultado em 9 meses, de conseguir colocar ele no ar e tudo mais, o que mudou dos meus SaaS anteriores, eu comecei a estruturar muito mais a forma como eu estou executando esse SaaS. E aqui tem algumas fotos, então eu fui no Vale do Silício, fui para Palo Alto, fiz algumas imersões, fiz um curso lá sobre pitch de startups. Inclusive a gente ganhou o pitch de startup, a gente ganhou um fone de ouvido lá, a equipe minha, a gente ganhou um fone de ouvido. Então, uma coisa que mudou muito nesses últimos anos foi o quanto que eu investi em aprender mais sobre como realmente entender que ideia que é viável ou não e como que a gente consegue fazer isso, tá? Então, transformar aquela ideia num projeto, executar esse projeto e vender para o mercado. Durante essa construção toda, tá? Então, a gente está falando aqui mais ou menos em 20 anos testando formas de comercializar software. Uma das coisas que eu descobri, desejar construir algo é o primeiro passo para a gente falhar. Então, muita gente, às vezes, quer, pô, eu desejo, eu tenho essa vontade de criar um software para fazer tal coisa. Essa é a primeira ponto aí para você falhar. Por quê? Porque se você não investigou antes se aquilo resolve um problema, se você não investigou antes se aquilo realmente é uma dor, você está construindo uma coisa que você quer. Não quer dizer que você não deve fazer isso? Não, se você estiver estudando, faça isso. Mas se você quiser vender alguma coisa, não faça isso. Outro erro que eu descobri, desenvolver alguma coisa por 2 anos e só tentar falar com o cliente potencial no final desse período, também é uma forma muito eficiente de dar errado. Tá? Então, o seu cliente ele tem que ter a voz, e você tem que conversar com ele lá nos dias iniciais. Outro ponto, mentalidade de ROI. Se deu errado, o que você aprendeu com aquilo? Todo o teste, toda a hipótese que você está testando, se ela não foi validada, aquela hipótese que você testou não deu certo, aquilo também é um resultado. É importante você pensar sobre isso. Todo SaaS que não vendeu, todo SaaS que deu errado, ele te trouxe resultado, ele te trouxe aprendizado. Então, aprender com isso. Tenha essa mentalidade. Muita gente desiste muito rápido, que simplesmente não vendeu, o cara vai lá, derruba o site do SaaS, etc. O que a gente vai aprender aqui hoje é não conseguir fazer vender. O que você vai fazer? Deixa o site do SaaS lá, não vai custar nada para você. E às vezes você vai conseguir vender um ou outro ali para algum cliente. Tá? Isso acontece com aquele SaaS meu de R$17 mil. Ele continua vendendo. Eu só não achei a forma de escalar ele, mas ele continua vendendo. Outro ponto importante, eu vendi muito software por encomenda mostrando os meus SaaS que falharam. Então, não somente falharam, ele só não vendeu. Né? Então, não vender não quer dizer que ele falhou exatamente. Ele só não chegou no ponto que a gente gostaria que chegasse. Então, assim, dá para você utilizar isso como outra forma. Ou ainda, se você não vendeu, você pode derivar esse SaaS para um outro mercado. Tá? Funciona muito bem também. Então, lembra sempre, resultado negativo também é resultado. Tá? Então, se você construiu um software muito grande, é um resultado negativo, mas ele é um resultado também. Te ensinou a não criar um software tão grande quando você não tem tanto capital assim. Esse é um ponto bastante importante. Aprendi muito aí durante essa jornada. Tá? Então, o mais importante da jornada é você aprender com ela. E, lógico, se preparar também.